Olá, galera do primeiro ano, mais uma vez aqui com vocês, professor Claudio Henrique, para a gente ter mais um momento de história, né? E para a aula de hoje a gente vai ter o islamismo, né? Um assunto muito importante dentro da história, né? Para a gente estudar e assimilar e conhecer a cultura islâmica é algo assim magnífico, né? E primeiro de tudo, o islamismo ele vai surgir dentro da região do Oriente Médio, né? Isso é importante, o aluno saber que o Oriente Médio ele fica na Ásia, né? E que o mundo árabe, né? Ele absorveu esse conhecimento, essa cultura islâmica e que se propagou para diversos países ali árabes. Então, para primeiro começo de conversa, o mundo islâmico, né? Ele é denominado de mundo islâmico ou mundo muçulmano, né? As pessoas às vezes acham que o mundo islamismo é uma coisa e o muçulmano é outra, né? Mas a gente, quando está falando de islamismo e o mundo muçulmano, estão falando do mesmo povo, certo? É o conjunto de países que tem como principal religião o islamismo, né? Então, o mundo islâmico ou o mundo muçulmano é o mundo no qual a religião deles é o islamismo, né? Certo? O muçulmano vai ser aquele que vai aderir, né, o islamismo. O sujeito que nasceu dentro da fé islâmica, né, ele é o islâmico. De repente, o que passou a aderir é o muçulmano. Atualmente, sabe-se que 1,6 bilhões de pessoas, ou seja, um quinto da população mundial, é seguidora dos princípios islâmicos, né? Grande parte do mundo islâmico localiza-se no Oriente Médio e na África, né? Tanto no Oriente Médio e na Ásia, quanto na África, mas mesmo em países da Europa, do Oriente e até mesmo das Américas, né? Encontra seguidores dessa religião e dessa cultura. Aqui a gente vê um mapa, né, do mundo islâmico, o Islã por países, né? A gente vê que o verde escuro aqui ele é composto pelo povo islâmico dos sunitas. Nós temos uma cor avermelhada, né? Os xiitas e o azul ibades, né? A origem do islamismo, né? Como é que se originou? O cristianismo nós sabemos, e o islamismo? O islamismo ele surgiu na Península Arábica, né? No século VII, sendo seu criador Mohammed, né? Maomé. A Península Arábica possui 5/6 da sua área total desértica, com clima seco e quente, né? Ponteada por pequenos oásis. Os árabes são de origem semita, né? Primitivamente viviam em tribos patriarcais, né? Sem uma unidade política. Ao todo eram 300 tribos, né? Divididas em beduínos, nômades, citadinos, urbanos e sedentários. Tribos beduínas, né? Nômades ou seminômades, habitavam em tendas, vagando pelo deserto à procura de oásis, onde pudessem alimentar e fornecer água para os seus animais, né? Vivendo em constantes conflitos com outros. Além de pastoreiro, também realizavam ataques e saques a outras tribos e caravanas. Já as tribos urbanas eram sedentárias e viviam do comércio e da agricultura, né? As duas principais cidades árabes eram Meca e Latrebe, né? Ou Medina, localizadas na faixa costeira, no Mar Vermelho e sul da Península Arábica, né? Períodos da história, né, islâmica. A história islâmica é dividida em período. A história árabe pode ser dividida em dois períodos: o pré-islâmico, período anterior ao islamismo,
E o islâmico, período posterior ao islamismo. Antes do Islã, os povos árabes eram politeístas, adoravam vários deuses e deusas e acreditavam em espírito e em gênios, os dizins. Cada elemento da natureza, clã, tribo, elementos naturais, como o sol e a luz, estavam sob a proteção de uma divindade específica. Período pré-islâmico, né? Nesse período proliferavam tribos de beduínos politeístas e os grupos urbanos, localizados nas cidades de Meca, Latrebe, também politeístas. Na cidade de Meca estava localizada a Caaba, né? Templo em formato de cubo, onde estavam imagens de 365 deuses cultuados pelos povos árabes. Na Caaba estava a Pedra Negra, símbolo máximo da fé islâmica, que, segundo a tradição, foi trazido à Terra pelo arcanjo Gabriel. Então a gente vê aí ao lado da imagem, né, da Caaba. O período islâmico, né, é um dos membros da tribo dos Quraishitas, Maomé. Ele entra em contato com judeus e cristãos. Maomé começa a pregar a crença monoteísta, crença em um único Deus, não é isso? O que fez com que ele fosse expulso de Meca. E a heregia, ou fuga, né? Ele passa a morar em Latrebe, em 622, onde é bem recebido e seus ensinamentos são aceitos. Em 630, Maomé lidera um exército conquistado a Meca, né? Conquista Meca, convertendo a Caaba em centro religioso de adoração a Alá, que é o seu Deus, né? O Deus do povo muçulmano. A fé islâmica, né? A palavra Islã quer dizer submissão a Alá, né? Então, o Islã quer dizer submissão a Alá, ao Deus dos povos muçulmanos. E o muçulmano, o seu fiel, essa doutrina religiosa, tem alguns pontos essenciais. O livro sagrado é o Corão, né? Que muitos chamam Alcorão. E o profeta do islamismo é Maomé ou Mohammed. Só existe um Deus, Alá, e o seu profeta é Maomé. O fiel deve fazer 5 orações diárias, ser misericordioso e generoso com os pobres, os órfãos e as viúvas. Dar esmolas é um dever do fiel. Jejuar durante o mês do Ramadã. O fiel deve peregrinar pelo menos uma vez na vida para Meca, né? O Corão, né? Ou o Corão ou Alcorão, né? A leitura ou a palavra é o livro sagrado dos muçulmanos junto com a Sunna. No Corão estão os principais ensinamentos e revelações feitas a Maomé por Alá. Os ensinamentos do Corão são de ordem religiosa e também social, formando a Sharia, né? A lei. Muitos elementos do Antigo e Novo Testamento fazem parte do Corão. A divisão do islamismo. Após a morte de Maomé, em 632, a religião sofreu divisões. As mais destacadas são sunitas e xiitas, né? Dentro do islamismo nós temos divisões, né? O povo ficou dividido. Os sunitas, para eles o sucessor de Maomé deveria ser o califa, né? Exemplo em virtude, morais, com honra, respeito, trabalho, mas que deveria ser muito humilde ao reconhecer suas falhas em ações. Devem ser fiéis ao Corão e também à Sunna. Os sunitas representam a facção liberal do Islã. Já os xiitas, né, para eles, o chefe do Estado Islâmico deveria ser descendente legítimo de Maomé, o imã. O imã ou imame, né? Imame. É inspirado diretamente por Alá. Sua palavra é inquestionável.
aceitam apenas o Corão. São encontrados principalmente no Irã e Iêmen. Além dos sunitas e xiitas, há outros grupos religiosos islâmicos. O terceiro grupo mais numeroso é o dos Quraishitas e Ibaditas. Quraishitas, esse grupo prega que qualquer homem, independente de suas origens familiares, pode ser um líder dentro da comunidade islâmica. O que os Ibaditas pregam é completamente contrário ao que os sunitas e xiitas consideram como padrão. A maioria dos Ibaditas vivem em Omã. Expansão do islamismo. Como foi que ele se propagou, né? O Estado muçulmano era teocrático, ou seja, um Estado religioso. Graças às jihadis, né, guerras religiosas, o islamismo se expandiu por várias regiões do planeta. Os califas sucederam Maomé, passando a ocupar seu posto no controle religioso, político e militar do mundo árabe. A expansão do Islã obedeceu às seguintes etapas: primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. A primeira etapa, de 632 a 661, os sucessores de Maomé, os califas, conquistaram a Pérsia, a Síria, a Palestina e o Egito. Segunda etapa, de 661 a 750, os califas omeyadas dominaram a política, transferindo a capital para Damasco, na Síria. O poder passou a ser hereditário, os califas passaram a agir como monarcas absolutas, ou absolutistas, né? Nesse período foram conquistados territórios da China, norte da África e quase toda a Península Ibérica, na Europa. Terceira etapa, de 750 a 1258, surgiram as dinastias abásidas, né, de origem persa. Bagdá passou a ser capital política e cultural do mundo islâmico. Aqui um mapa com as etapas da expansão islâmica. Expansão durante a época de Maomé, de 622 a 632. Expansão durante o califado Rashidun, de 632 a 661. Expansão durante o califado Amiel, de 661 a 750. O califa, né, passou a ter poderes religiosos, deixando a administração para vizir. O califa ou os califas promoveram também um avanço significativo pela Europa e sul da Península Itálica. Córdoba, Espanha, e Cairo e Egito, né, se tornam estados independentes. A rivalidade entre os califas e a resistência dos povos dominados freou a expansão islâmica. A economia. O comércio era uma das principais atividades exercidas pelos muçulmanos, principalmente nas cidades. Foram eles que criaram meios jurídicos relacionados ao comércio, como os cheques, as letras de câmbio, recibos de bancos, recibos e bancos. Dominavam o comércio por várias partes do mundo, dominando as rotas marítimas e terrestres. Caravanas atravessaram o deserto continuamente, obras de irrigação, fertilização e uma variada produção agrícola garantiram o desenvolvimento de mercadorias e produtos como trigo, algodão, arroz, cana-de-açúcar, entre outros. Desenvolveram a pecuária na criação de cavalos, bois, carneiros e camelos. Na ciência, como é que o islamismo se apresenta? A busca pelo conhecimento é uma premissa da religião islâmica. Daí terem desenvolvido várias importantes invenções e descobertas nas mais diversas áreas do conhecimento. A química, a medicina, a matemática, a filosofia, a física, a astronomia. A química, por exemplo, o álcool, o açúcar, né? O nitrato de prata. A medicina, as cirurgias e causas de algumas moléstias, né? Como sarampo. A matemática, a utilização do zero, dos algarismos arábicos, né?
a algebra, a filosofia, a tradução das obras de Aristóteles e Platão, na física, a ótica, né, com o desenvolvimento de lentes, e a astronomia, o astrolábio e outros instrumentos de medição de orientação espacial. A cultura, o mundo ocidental recebeu forte influência da cultura muçulmana. A literatura árabe possui clássicos como As Mil e Uma Noites, muito conhecido, né? A música árabe é bem característica, assim como a dança, perfumes, cosméticos e outros elementos culturais também foram fortemente influenciados pela cultura islâmica. A culinária, né? Nós temos na culinária muçulmana é extremamente diversificada, pois engloba diversos povos. Tamaras, trigo, arroz, grão de bico, queijos, iogurtes, favas, papino, berinjela, carnes bovina, caprina e de aves, lentilha, hortelã, salsa, figos, tâmaras, né, romãs, a carne de porco é proibida, pratos típicos, tabule, esfirra, quibe, cuscuz. O café foi difundido pelos árabes. A arte. Os árabes desenvolveram uma arte riquíssima, né? As restrições das representações figura humana colaboraram para o desenvolvimento de formas artísticas como os arabescos, os mosaicos, caligrafia, tapeçaria, pintura e literatura. Que a gente vê, né? Uma parte das imagens, tapetes. A arquitetura, né? A arquitetura árabe deixou marcas profundas no mundo ocidental. Palácios na Espanha são célebres por sua beleza. Construções de técnicas como mesquitas, com seus minaretes, né? Os jardins murados, os pisos ornamentados com mosaicos, as treliças de janelas, os azulejos. A herança islâmica no Brasil. A presença muçulmana na Península Ibérica, Portugal e Espanha deixou uma herança significativa para a cultura brasileira. Na língua, palavras como álcool, açúcar, alicate, alface, almoxerife, xerife, Recife, etc. O açúcar e o álcool e toda a tecnologia para a sua produção durante o período colonial. O comércio itinerante, atualmente os chamados de prestamistas, comidas como cuscuz e temperos, especiarias e azulejaria, e o mosaico nas construções, os cobogós, né? Que nós temos aqui o cuscuz. O mundo islâmico hoje. A maioria das críticas ao mundo muçulmano relaciona a sua limitada representação democrática, com uma significativa repressão aos direitos do que se afastam das regras impostas pela sociedade islâmica. Atualmente, 23% da população mundial é de origem muçulmana. Estimativas atuais concluem que o número de muçulmanos no mundo é de cerca de 1,6 bilhão. São maioria em 49 países, com aproximadamente 60 línguas e vêm de diversas origens étnicas. O árabe é a língua oficial, inclusive litúrgica. Dubai ele representa atualmente a riqueza cultural e econômica do mundo islâmico, né? Dubai é o maior exemplo disso. Após a guerra que praticamente arrasou a economia, o povo do Kuwait, o mundo assiste a um renascimento dessa nação árabe. Aqui ficam as referências, né? E a gente vai encerrar por aqui. Ok? Um abraço, um bom aproveito e se aprofundem numa leitura, né?